estão prontos para ouvir a voz de Deus? Irmãos, eu desejo do fundo do meu coração que a pregação, a palavra dessa manhã te alimente, te sustente, porque toda palavra que vem da parte de Deus ou que vem de Deus é para nos alimentar, é para trazer fé ao nosso coração. E nos dias em que nós estamos vivendo, tantas coisas têm acontecido. E só mesmo aqueles que possuem fé é que conseguem superar algumas lutas da vida. Essa que é a verdade. É a mais pura verdade isso. O exercício da fé é algo que tem que ser vivido, praticado diariamente. Às vezes nós somos tomados por um calor de emoção tão forte que esquecemos que existe em nós uma fé para superar, suportar, lutar para vencer aquilo. Só para você entender. Então eu desejo que a palavra de hoje te alimenta. A fé, diz a Bíblia, que ela vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você adquire fé, você recebe fé. E é isso que importa hoje, agora, nesse momento do culto. Então, esteja pronto para ouvir, porque Deus quer falar. O assunto de hoje é simples, eu vou usar como tema, esse tema, no calor da emoção. Qual é o tema? Tome cuidado, porque no calor da emoção, você pode se perder. No calor de uma emoção, você pode tirar os olhos do principal. Ou os seus olhos se desviam do foco no calor de qualquer emoção. É no calor da emoção que a gente tem que ter calma. Diga, ter calma. Há um texto na Bíblia que está em Eclesiastes, capítulo 10, que representa muito bem o que eu estou explicando aqui, o que eu estou tentando dizer. Pegue a sua Bíblia, por favor, e vá para Eclesiastes, capítulo 10. Ele representa muito bem esse momento da pregação. No versículo de número 4 do capítulo 10 de Eclesiastes, o texto diz assim, o versículo diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes o quê? Pecados. Vamos ler juntos aqui pela tela? Vamos lá. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta. Há uma versão que traz nesse final do versículo a seguinte frase: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Aí diz assim: porque a calma desfaz grandes erros. Que é o que está dizendo aqui em outras palavras. Porque o acordo, a tranquilidade, a calma é um remédio que aquieta grandes pecados. Tem uma outra versão que diz que evita grandes pecados. Quando a gente fala em pecado, a gente já logo pensa naquelas coisas erradas, né? Não adulterarás, não matarás, não isso, não é assim? Falou em pecado, por exemplo, se a pessoa roubou, nossa, que pecado. Se a pessoa ela prostitui, nossa, que pecado. Nossa, que pecado. Gente, é simples entender o significado do que é pecado. O que é pecado? De forma bíblica, simples assim, pecado é errar o alvo. Deus nos dá um alvo, e eu erro esse alvo, eu saio do alvo, eu estou pecando. Está entendendo ou não? Como diz o texto aqui, por exemplo, tem um texto na Bíblia que diz: aquele que diz que não mente, já pecou. Está escrito isso.
Aquele que diz, eu não sou mentiroso, já pecou. Porque quem não mente? E às vezes a mentira, para alguns, não, contei uma história lá, inventei um negócio lá, contei uma mentira, parece que não tem problema, mas isso é errar o alvo também. Não é simples? Então não se apegue àquela coisa do que a gente está acostumado a ouvir. A gente pega lá a lei dos 10 mandamentos, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. A gente acha que só aquilo é pecado, é errar o alvo. Dentro do que nós estamos aqui passando, ensinando, é fácil de entender que a calma desfaz grandes erros. A calma, a tranquilidade, o acordo, ele evita grandes pecados. Baseado no tema da nossa mensagem de hoje, qual é? O calor da emoção. No calor de uma emoção, estou vivendo um momento e no calor dessa emoção, sabe, naquele fogo, naquele agito, naquela correria, naquela tensão, isso é um calor de uma situação. É nesse ponto aí que eu tenho que tomar cuidado com a minha emoção, que eu tenho que me manter calmo, respirar fundo, soltar devagar, contar até 10, porque a calma, o acordo, evita grandes pecados. A calma, o acordo, evita grandes erros. Está conseguindo entender isso? No calor da situação, as pessoas, por exemplo, você é confrontado e vão te alfinetando, e vão te espetando, e vai criando em você uma emoção. E no calor daquela emoção, se você não se controlar, você vai fazer uma besteira. Não é assim? Se você não se controlar, não manter uma calma, você vai evitar, se você manter a calma, você vai evitar um erro, você vai evitar um pecado. Mas se você deixar se levar pelo calor daquela emoção, daquelas alfinetadas, daquela tensão, daquela pressão toda, você vai cometer uma falha. E o que o Espírito Santo hoje quer tratar o meu coração, o seu coração é, se acalme no calor das suas emoções. De repente, alguns aqui, mas estão bronqueados com alguma coisa. Quem sabe essa bronca que estão sentindo de alguma coisa está relacionada à sua família, ou alguém da sua família. E a vontade é de... A vontade de... que vontade, eu me seguro, não tem gente que faz isso? Quando vai compartilhar um calor de uma emoção, fala, mas olha, me deu uma vontade, pai. Mas quase que eu enfiei a mão na cara, não tem essas coisas, não? E já tem aqueles que falam, não aguentei, não resisti, ficou tanto aqui, e aquele negócio foi subindo, e o sangue foi fervendo, eu não aguentei, eu enfiei a mão. Não é um calor de uma situação, deixou-se levar por uma emoção, cuidado com isso. Isso aí pode piorar mais ainda a situação. Eu até me recordo aqui de um caso até um pouco engraçado de uma senhora, que ela chegou à igreja e foi se aconselhar com o pastor, dizendo que ela não estava mais suportando a vizinha dela. Vizinha de casa, assim. Ela não estava aguentando mais, eu não sei mais o que eu faço e tal, pastor, essa vizinha fica me incomodando, e ela fica me aborrecendo, e ela fica, eu faço. E o pastor aconselhou, falou, irmã, tenha calma. Ore por ela. Pode ser que ela está sendo hoje a sua inimiga, mas pode ser sua amiga amanhã. Ninguém quer ouvir isso, né? Você quer resolver de outro jeito. E o pastor deu um bom conselho para ela, tal, abençoa, não sei o quê. Na outra semana ela voltou toda feliz. E o pastor notou essa alegria, estampada no rosto dela, assim, sabe? E perguntou para ela, estou vendo que a senhora está feliz, aconteceu alguma coisa, está tudo bem?
conta minhas novas. E ela disse, pastor, lembra aquele caso que eu contei da minha vizinha? Lembra? Graças a Deus, foi resolvido. Ah, que bom, tá vendo? Vendo? Só fez o que eu pedi, orou, tudo direitinho, fez, né? Não, eu não fiz exatamente, eu fiz um pouquinho diferente. O que a senhora fez, irmã? O pastor já ficou preocupado. E ela respondeu assim, eu dei uma surra na minha vizinha, pastor do céu, que ela nunca mais se meteu a besta comigo. Essa semana foi uma semana de paz. Gente, ela criou uma inimiga agora, literalmente. Como é que ela vai chegar, ganhar essa alma para Jesus, ou se a vizinha descobrir que ela é de igreja? Olha como é que fica a coisa. A calma, ela desfaz grandes erros. E há muito calor, de muitas emoções que vivemos por conta de muitas situações que a vida às vezes propõe, ou que a gente enfrenta ou passa, que a gente tem que parar mesmo e refletir, respirar fundo, sabe como é que é ou não? Tem hora que dá vontade de você dar uma resposta bem dada, não tem verdade? Hã? Não tem? Não tem hora que você tem vontade de dar uma resposta cruel para o seu cônjuge? Ah, achei que era só comigo essas coisas. Achei que ninguém tinha esse problema. Mas não tem hora que você quer soltar os cachorros? Aí você se segura. Porque às vezes você conhece a peça. E você sabe que se você avançar numa palavra ou numa agressão verbal, vai ficar pior. E às vezes para manter a calma do jeito que está, a paz entre o ambiente, né, que está, você engole, se cala, o sangue sobe. E o pior é quando a pessoa fica igual aquela goteirinha, falando no pé da tua orelha. E ainda insistindo com aquele caso. Não é? É um calor, gente, que vem, que sobe, e que a vontade é de fazer alguma coisa. É de ter uma reação contrária a isso, entende? E às vezes a gente tem que engolir a seco. E olha, sinceramente, não é que você está sendo bobo e não fazer nada. Não, você está sendo sábio. Porque até nesse comportamento da sua vida, Deus funciona para você. Deus trabalha a seu favor. Está conseguindo entender isso ou não? Quantas coisas você já deve ter levado para a oração e não para os debates. E é a melhor coisa, às vezes, a fazer. É você levar para a oração aquela situação. E não para os debates, para você não se ferir, não se machucar. E é ruim você conviver com uma pessoa que às vezes é cabeça dura. Será que existe isso? Não tem gente que é cabeça... Você fala, mas não adianta falar? Tem. Mas olha, o que nós estamos vendo? A calma, ela desfaz os erros. Irmãos, levantando-se contra ti o espírito do governador. Isso para nós aqui, dentro do que estamos estudando, quer dizer o seguinte: levantes vão existir, ou não? E de tudo quanto é jeito. Às vezes vem um levante financeiro, um levante emocional, um levante espiritual, um levante familiar, profissional. Vem levante de tudo quanto é lado. E é nesses levantes que eu tenho que manter um equilíbrio, entende isso? Um controle da minha vida, das minhas emoções, para que a coisa não fique pior. Eu vou lhe dar algumas referências bíblicas e você vai entender o que Deus está querendo de você hoje aqui. Primeiro ponto, vamos para Gênesis capítulo 21. Vocês já ouviram falar numa mulher chamada Agar? Já ouviram falar? Agar, ela era escrava, né? Diga assim, Agar era uma escrava. E ela servia a Sara, esposa
de Abraão. Lembram disso? Então ela era uma escrava que servia o casal. Deus tinha dado uma promessa. Lembra da promessa que Deus deu a Abraão? Ele disse para Abraão que ele seria pai de multidões. E que sairia essa promessa do relacionamento dele com a Sara. O tempo foi passando, e foi passando, e foi passando, e a idade foi chegando para Sara, e a idade foi chegando para Abraão. Houve um momento em que a Sara consentiu que Abraão se deitasse com sua escrava. Afinal, por algum momento, ela desacreditou que seria possível ser mãe. Ela era estéril. Então ela se antecipou, passou na frente da promessa. Cuidado com isso. Nunca se antecipa. Se Deus já testificou no seu coração, aguarde o tempo dele, a hora dele agir. Não crie caminhos, não se antecipa, tentando ocupar ou tomar o lugar de Deus, porque isso pode ser prejudicial. Fique tranquilo. Então ela vai e fala com Abraão, fala: Abraão, é o seguinte, ó, você vê que não está dando, não tem como. Mas eu estou dando permissão a você. Deite-se com a nossa escrava e tenha um filho com ela. Porque se Deus prometeu que você vai ser pai de uma multidão, então comigo não tem jeito, que eu sou estéril. Então pode se deitar. E foi o que aconteceu. Abraão tomou a Agar como mulher, e do relacionamento nasceu um menino, que foi colocado o nome de Ismael. Qual o nome? Ismael. Nesse momento, Sara ainda continuava estéril e não tinha filhos. A convivência entre eles estava tudo bem. Estava uma bênção. Afinal, o Ismael era como um filho que Agar teve para ela, Sara, filho de aluguel. Está ouvindo isso ou não? Então a Agar foi emprestada para dar o filho para Sara. E o relacionamento entre elas, tranquilo demais, bom. Puxa, agora tem um menino. Convivência saudável, abençoada. Mas aconteceu que a promessa de Deus se cumpriu. Num dia desses, Abraão deita-se com Sara, e desse toque, Sara engravidou. Olha a promessa se cumprindo. Aí nasce um outro menino, que foi dado o nome de Isaac. Pronto. Quem nasceu? Isaac. Bebezinho, menininho, coisa lindinha, tudo tranquilo, normal, qualquer um. Isaac foi crescendo, tá? Com 8 dias, Isaac foi circuncidado. Isaac foi crescendo, aí foi dado uma festa. O pai, Abraão, resolveu fazer uma festa para comemorar o nascimento do seu filho, Isaac. Foi nesse momento aí, irmãos, que subiu um calor de emoção forte em Sara. A Sara ficou tão descontrolada, desequilibrada, que ela olhou e você sabe quando a pessoa ela está num calor da emoção, ela vê coisa que a outra pessoa não vê. Só que o problema não é o ver, é o interpretar. Porque coisas todos nós vemos. O detalhe está como eu interpreto o que eu estou vendo. Está ouvindo ou não?
É igual essas mensagens que a gente manda pelo WhatsApp. Às vezes te manda uma mensagem: não posso ir hoje, porque eu estou muito ocupado. Olha como é que eu falei. Não, eu quis dizer isso. Hoje eu não posso, eu estou muito ocupado. Mas se você quiser, amanhã nós vamos. Já o outro que leu, já leu de outra forma. Nossa, que grossa. Olha aqui, vou ler para você, olha o que ela me respondeu. Hoje não dá. Ó. Hoje não dá. Se você quiser, só amanhã. Quem escreveu não quis dizer nesse tom. Mas a interpretação é que vem, entendeu? Aí começa esses rolos. Por isso que às vezes é ruim você trocar palavras, dependendo do assunto, pelo WhatsApp. É melhor falar pessoalmente, por telefone, coisa do tipo. Porque tem gente que interpreta diferente. Eu já falei para vocês que já aconteceu um caso aqui, que eu parei de fazer isso. E às vezes eu mandava mensagem, e no final eu falava assim: eu amo você. Ah, irmãos, mandei uma esse tempo atrás, já tem um tempo. A irmã respondeu: como assim me ama? Me explica isso. Aí vai eu explicar. E já vi que a irmã entendeu mal, o demônio entrou. O Satanás entrou. E aí mandei a mensagem de volta, falei assim: amor em Cristo. Ela colocou Você já pensou? Então depende da maneira como você põe, tudo é interpretado, vem da maneira como interpreta. Nesse momento aqui, nós vamos ler já. A Sara olhou e viu que Ismael estava rindo. Aí pronto. Foi o motivo para ela mandar a escrava embora de casa. Vamos ler o texto? Você está com tempo hoje? Vamos lá. Versículo 21. E o Senhor visitou a quem? Não, versículo 21 não. Capítulo 21. Versículo 1. Vamos lá. E o Senhor visitou, como tinha dito. Deus falou, aconteceu. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Olha aí, gente. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus promete alguma coisa para você, eu só queria que você entendesse isso para a gente continuar. Deus nunca vai anular uma promessa que Ele deu a mim e a você, porque a gente colocou a carroça na frente dos bois. Porque nós nos antecipamos, achando que está demorando demais, então eu vou fazer. O que Deus promete, Deus vai cumprir, independentemente de qualquer coisa. Mas só tome cuidado, porque às vezes o meu antecipar para ter o que Deus já prometeu, mas está demorando e eu não tenho paciência para ficar esperando, pode me trazer um problema muito sério. Então vamos continuar. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. Tudo é no tempo de Deus, diga, tudo é no tempo de Deus. Agora olhe para quem está do lado de espera. Só isso, entendeu? Aí vai vendo. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, qual? Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de quantos anos? Meu Deus, hein? Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 anos, gente, um homem ter filho? Apesar que eu acho que o homem ainda pode, né? É a mulher que tem um problema que depois dos 40, não é? Ou não? Eu não entendo essas coisas não, mas 100 anos. Negócio esquisito aqui também. Fala a verdade. Eu soube esses dias atrás, ontem, depois de 46 anos, eu soube que eu tive meu bisavô, ele morreu com 93 anos, com 103 anos. Soube ontem, depois de 43 anos. E uma avó minha morreu com 93. A minha avó morreu com 93 e o meu bisavô morreu com 103 anos.
falei, meu Deus, se eu seguir essa linhagem, nós vamos longe. Não é não? Vamos continuar? Aí eu parei aonde? E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha como é que tudo é possível para Deus, não é verdade? Diga aí, tudo é possível para Deus. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir, se rirá comigo. Prestou atenção nisso? Deixa eu ler de novo, ó. Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir, se rirá comigo. Que? Pegou? A alegria de ser mãe da parte de Sara foi tão grande, que ela não se conteve, o riso veio. E todos aqueles que ouviam falar, ó, Sara é mãe. Você soube que Sara, você viu quantos anos ela está? 90 anos, é mãe. O riso vinha, a emoção tomou conta. Você consegue entender isso ou não? Olha, gente, tem pessoas que se emocionam, tem várias maneiras de se emocionar, não é verdade? Tem uns que se emocionam chorando, né? Se banhando em lágrimas. O outro se emociona assim, ó. Ele está emocionado. Mas a expressão sabe quando ele dá aquela congelada? Igual aconteceu quando tentaram nos assaltar, que atiraram no nosso carro. Todo mundo se esquivando ali, repreendendo o demônio. Eu orando, a Rosana amarrando, a Ágata para lá e para cá, o Adriel. E o cara, pá, atirando. E ele lá assim. Eu só olhei no retrovisor, assim, eu fiquei olhando no retrovisor lá atrás, assim. Falei, emoção. É uma maneira de expressar a emoção. E tem outros que se emocionam, de que forma? Dessa forma, rindo. Você sabia que tem gente que se emociona, sabe que jeito? Desmaiando. Tem várias maneiras da pessoa expressar sua emoção. E no caso aqui, foi contagiante. Sara é mãe. Sara é mãe. Sara é mãe. Todo mundo começou a rir. Prestou atenção nisso? Agora continue para você ver. Disse mais, no 7. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua... Eita, aí. Agora presta atenção. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande o quê? Banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Em regra, uma criança desmama quantos anos? 3? Quanto? 2 anos já desmama? Já desmama, né? Você acredita que eu conheci um, que a mãe veio pedir oração para mim? Falou assim, é verdade. A mãe falou, pastor, pelo amor de Deus. O menino estava com 11 anos. Disse assim, pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu não sei se ela estava contando história, porque, irmãos, será que tem leite ainda? Tem? Então você vê que eu estou desatualizado, não tenho informação nenhuma sobre essa coisa de mãe. Mas você percebe isso, aí ela veio pedir oração, porque o menino mamar. Com 11 anos de idade, cara. Eu não acreditei quando ela me contou. Irmãos, tem cada coisa que vem para nós, às vezes, casos pedindo oração, que você não faz ideia. Um dia eu conto. Aí, vocês conseguem entender? Então ele foi desmamado. Digamos que com 2 aninhos aqui, 3, que eu acho que é a regra aí, né? Tá, vai vendo. Versículo 9. E viu Sara, o que a Sara viu? Alá, o filho, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão.
Vamos ler de novo? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Tem tradução que diz rindo. Não sei se tem alguma Bíblia aqui que fala, está usando essa palavra de riso. Que ele começou a rir. Ela já entendeu? Diferente. Ela já achou que o riso daquele menino... Engraçado que lá os outros, quando davam risada, era das boas-vindas do menino e o fato de Sara ter tido um menino na sua velhice. Agora o menino está lá. Ela já achou que estava zombando. Pronto, foi a gota d'água. O que aconteceu? Vamos ler. Onde eu parei? E disse a Abraão, ela disse para Abraão, o que ela falou para Abraão? Deita fora esta serva e o seu filho, manda embora, porque o filho, desta serva não herdará com meu filho, com Isaac, manda embora. Quando ela viu aquela cena, ela, lá, está zombando, pode mandar embora, manda ela e manda o menino. Engraçado, né, que antes do Isaac nascer, o filho era o Ismael. Agora que o Isaac nasce, a Agar já não presta para nada. Estão entendendo isso? Irmãos, eu quando leio isso aqui, eu fico imaginando o seguinte: quantas pessoas estão fazendo isso com a gente? É um descarte. Está entendendo isso? Nos usa e depois nos descarta. Eu só queria te falar uma coisa, se isso estiver acontecendo com você. Não se chateia porque você está sendo descartado. Por quê? Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deus vê cada pessoa que nos descarta, que nos despreza, que nos manda embora, que nos tira da sua vida. E Deus disse que Ele vai transformar a nossa vergonha em dupla honra. E vai dar o dobro do que nós precisamos. Posso te dizer uma coisa? Deus gosta de você. Deus ama a tua vida. E às vezes nós somos como descarte. Use e depois vai embora. Eu sou uma testemunha viva desse processo. Dentro da igreja, infelizmente isso existe. Às vezes tem pessoas que saem da nossa igreja sem pegar a nossa mão, despedir da gente, dar um abraço na gente, cumprimentar a gente, estou indo embora. Simplesmente nos descarta. Estou falando isso com muito temor. Pessoas, irmãos, que nos abandonam, não enxerga nem um pouquinho que por aqueles anos em que ela estava debaixo da cobertura espiritual aqui da igreja e da minha cobertura, a gente orava por ela. A gente se consagrava a Deus, buscava em Deus uma palavra para chegar nesse altar e alimentar a alma dela. Está entendendo isso? A gente chega, às vezes de madrugada, não sei se vocês reparam isso, mas às vezes de madrugada, está eu lá preocupado com os membros da minha igreja, e às vezes 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu estou mandando mensagem. Já repararam isso ou não? Teve uma até que falou assim uma vez, mandou uma mensagem para mim, falou assim, não sei se ela está aqui, que eu não lembro quem foi, mas ela falou assim, pastor, o senhor não dorme não? Às vezes nas madrugadas que as pessoas não sabem, que a gente está ali num propósito, orando e tal, por aquela alma, por aquela vida, que simplesmente some e desaparece, mas um dia a gente encontra, como já aconteceu, e a pessoa fica toda desarmada e sem graça, quer ir embora, pode ir, não tem problema, mas puxa vida, tenha consideração, tenha o amor
pelo menos de cristão, de chegar e pegar na mão, pastor, estou indo embora daqui, me dá um abraço, somos irmãos em Cristo. Não é mais bonito do que descartar? Quando vinha, pastor, olhe por essa causa, a gente lá orava, ajudava, jejua, vamos jejuar? Vamos jejuar. Fizemos agora recente, 40 dias, lembra? Terminou agora dia 5, 40 dias. Eu clamando pela igreja, eu orando pela igreja, sacrificando 1 hora todo dia, pela igreja, pelos membros da nossa igreja, para amanhã ou depois, aparecer um e descartar, vai embora. Eu sou ter prova disso, está ouvindo, gente? Estou falando de mim, mas eu quero que você entenda que às vezes isso pode estar acontecendo com você. Você está sendo um descarte para algumas pessoas, ou quem sabe para algumas empresas que estão descartando você. Eu queria tanto trabalhar naquela empresa, mas me descartaram. Eu queria tanto entrar, mas descartaram. Olha, deixa eu te falar. Posso falar? Os humilhados serão exaltados. Aquela que descartou você, pode acreditar, Deus vai abrir uma porta. E a hora que você entrar por aquela porta, você vai esquecer daquela, porque essa vai ser melhor do que aquela. Porque Deus, Ele tira a nossa vergonha e nos dá dupla honra. Ele vê essas coisas, Ele cuida da gente. Então não se chateia se alguém está descartando você. Para Sara, Agar já não prestava mais. O Abraão ficou tão sentido, irmãos, que ele só ficou calmo, ele só tranquilizou, porque Deus deu um comando para ele. E que sirva esse comando que Deus deu para ele, para você também. Olha o que diz aqui no texto, no versículo, que versículo que é aqui? Agora que pegou. Que? E pareceu esta palavra. Deixa eu terminar o que eu estava falando, que eu esqueci. Aí a gente batiza a pessoa, leva ela a Cristo, dá oportunidade, e ela descarta a gente. Não vem pegar na nossa mão, não vem nos dar um abraço. Era isso que eu queria falar. O que eu falei? Onde eu parei? E pareceu essa palavra muito má aos olhos de quem? De Abraão. Por causa de quem? Irmãos, era filho dele, né? Como é que o pai ia chegar na mulher lá, escravo, lá? Pode sair daqui, vai embora, porque Sara não te quer mais. Você e o menino. Aí Agar falando assim, mas é o seu filho, Abraão. Tem certeza disso? Para onde nós vamos? Porque, irmãos, eles saíram com uma mão atrás e outra na frente. Abraão era rico. Até nisso Sara cuidou de fazer. Descarta, manda embora, não quero saber. E não vai levar nada. Tanto que está escrito aqui, quer ver? Versículo de número 12. Porém, olha como é que Abraão fica calmo. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva, olha aí, farei uma nação, porquanto é tua semente. Aí o coração de Abraão, Deus vai cuidar do meu filho então. Receba isso no teu coração, querido. Porque se hoje você está sendo desprezado, descartado, humilhado, receba isso no teu coração. Receba mais profundamente no teu coração, porque Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar. Houve um alívio para Abraão. Ai, que bom. Então eu posso ouvir a Sara, dispensá-los, porque Deus vai cuidar do meu filho. Só que para Agar, o estado emocional foi outro. E nós estamos pregando sobre o calor. Olha o que aconteceu.
Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão, a única coisa que ela levou, e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. Agora leia. E ela foi-se, andando errantemente, no deserto de Berseba. Não tinha direção, não tinha rumo, apenas saiu, foi peregrinar pelo deserto. Saiu com o quê? Com um odre de água e com um pedaço de pão. O calor da emoção toma conta de Agar. Ela já tinha, está ouvindo, gente? Aceitado uma situação de calamidade na sua vida. O calor já tinha ali, já estava existindo. Irmão, vocês estão entendendo ou não? Então já havia um calor, já estava ali. Meu Deus, olha, eu estou saindo, estou indo para um lugar onde eu nem sei para onde eu estou indo. Deserto, com um pedaço de pão e um pouquinho de água. Para mim e para o meu filho, o Ismael. E vamos nós. E ela vai se desesperando com isso. Olha o calor da emoção. Ela vai se apavorando com isso. Olha o calor da emoção. A tal ponto que olha o que diz o texto sagrado, no 15. E consumida o quê? A água do odre. Fez o quê? Lançou o menino debaixo de uma das árvores. E o que ela fez? E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Irmãos, olha a cabeça dessa mãe. O calor da emoção estava alteradíssimo. Ela pega o menino, a água acabou, já não tinha mais água para beber, está ouvindo, gente? Acabou a água. No deserto, você imagina no deserto? Sol quente, como é que a criança vai ficar, como é que a pessoa fica? Desidratada. O que ela fez? Pegou o menino, colocou ela menino debaixo de uma árvore. Fica aqui, filho. Onde a senhora vai? Eu vou ali. Toma uma distância de uma flecha, de um arco de flecha. Tchuf, se distanciou do menino. E ela dizia consigo, eu não posso ficar ali e ver o meu filho morrer. Então ela preferiu se distanciar do menino para não ver o menino morrer. Está ouvindo? Aí eu te pergunto, estava mexido aqui ou não? Estava alterado ou não estava? Ela abandona o menino, ela deixa o menino sozinho, se distancia dele, toma uma distância do menino, porque eu não queria ver o menino morrer. Irmãos, situação de calamidade. E às vezes nós nos deparamos com situações semelhantes na nossa vida. Agora escute o que eu vou te falar. Olha o que aconteceu nesse momento da separação da mãe e filho. Qual versículo? Já? E ouviu Deus a voz de quem? Do menino. E ouviu Deus a voz de quem? E bradou o anjo de Deus a quem? Desde os céus. E disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Agar achando que o filho ia morrer, que a vida dela ia acabar, Deus bradou, o anjo bradou lá do céu. Agar, o que você tem? Fique em paz. Deus ouviu a voz de choro do seu filho. O menino ficou chorando debaixo da árvore, gente. E Deus viu aquela criança. Sabe o que a Bíblia diz? Que as tais pertencem ao reino de Deus. Olha, maldito seja aqueles que maltratam crianças.
E não é por mim não, é por Deus. Está aí uma coisa, irmãos, que Deus ama, preza, zela, é filho, é criança. Jesus disse, quando os discípulos tentaram impedir as crianças de se aproximar, não, deixa vir a mim, porque das tais é o reino de Deus. Está entendendo isso? O menino chora, Deus vê, Deus ouve, avisa a mãe, calma, fique tranquila, estou no controle disso, o menino está chorando, pode voltar, não temas, está escrito, ó. Aqui, ó, versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino, bradou a Agar no céu, que Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aí, irmãos, veio o 18 comigo, ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, leia comigo agora, porque dele farei uma grande nação. Mas eu vou perguntar, ela sabia disso? Não. O calor da situação não a deixou enxergar essas verdades. Entende agora? O calor da emoção impede você de enxergar as verdades que Deus tem para a tua vida. As obras de Deus que estão para acontecer na tua vida ou estão por vir na tua vida. Somos impedidos de enxergar essas obras, de ver com clareza. Então, queridos, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe do teu lugar, porque a calma desfaz grandes erros. Não se deixa levar por um calor de uma situação. E isso não é o bastante. Já tranquilizou o coração daquela mulher, está ouvindo ou não? Já tranquilizou o coração daquela mãe, que Deus faria de seu filho também uma grande nação. Então ela já ficou tranquila, ela já respirou. Que alívio, hein? Escuta o que eu vou te falar, e Deus está falando isso para quem é mãe que está aqui hoje. Deus tem uma promessa para o seu filho. Acredite nisso. Talvez o calor da situação, e esse calor da situação não necessariamente pode ser um momento crítico que você está vivendo na sua vida, mas pode ser a ocupação que não está deixando você enxergar que Deus tem uma promessa para os seus filhos. Para e pense, começa a ouvir que Deus vai bradar do céu também a voz e vai dizer, não temas não, fique tranquilo. Hoje você vê um filho seu perdido, desorientado, totalmente sem rumo, fazendo o que não deve, escute bem. Deus não vai te desamparar com isso. Olha, versículo seguinte diz, onde eu parei? 19. E o quê? Abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Diga amém. O que Deus fez? Abriu os olhos dela, e quando ela notou, existia uma fonte de águas do lado dela. Ou seja, quando ela estava no calor da emoção, por causa da água que tinha acabado e que o menino ia morrer de sede, mal imaginava ela que do lado dela tinha uma fonte de água. O calor de uma situação não deixa você ver. Quem sabe existe uma fonte de águas bem do teu ladinho e você não está enxergando. Por quê?
está envolvido com uma situação que não é para você se envolver. Está numa emoção alteradíssima que não era para você estar. O calor de uma emoção, irmãos, impede a gente de enxergar que a nossa bênção está tão perto da gente. Mas por estarmos envolvidos nesse calor, está distante da gente. O negócio está perto. Ela no apavoro ali, no nervosismo, na preocupação, Deus abre os olhos. Olha aí, Agar. Nossa, tem água aqui, eu não sabia. Tem uma fonte de água bem do teu lado. E você não sabe. Você já ouviu falar de Jacó? Já ouviu falar de Esaú? Já ouviu falar de Esaú e Jacó? Já ouviu falar que Esaú era irmão de Jacó? E Jacó era irmão de Esaú? Ouviu falar que os dois eram gêmeos, nasceram no mesmo dia? Alguém já ouviu falar que o Jacó enganou seu irmão? E roubou dele a primogenitura? E passou para ele a herança toda? Do primogênito? O bicho foi sem vergonha, não foi? Mas Deus o honrou depois do seu grande arrependimento. Você sabia que quando Esaú soube que o seu irmão o havia enganado, se passando por ele, para ter a bênção do pai, disfarçadamente, Esaú era um homem cabeludo. Esaú tinha cabelo para tudo quanto é lado. Era cabeludo. E o pai já estava cego, Isaac. Totalmente cego. Já não conseguia ver. Então com um toque ele conseguia. Se ele tocasse em Esaú, logo ele saberia que era o Esaú. Por quê? Era cabeludo. Já o Jacó, é Jacó? O irmão dele? Me ajuda? Então, já o Jacó, ele não era cabeludo. Jacó, ele tinha feito aquele negócio, como é que chama? Depilação. Ele não era cabeludo. Aí, a mãe, a Raquel, participou da trama. Como é que pode isso? Pega a pele de um carneiro lá, cheio de pelo, e enrola no braço de quem? De Jacó. E na hora de pedir a benção, cadê o Esaú? Ele quietinho. Ah, eu sei mesmo. E era quem? Jacó. Quando isso aconteceu, Esaú ficou doido, revoltado, que quis matar o seu irmão. Quando o Isaac soube que o irmão queria matar o irmão, então ele recomendou: filho, vai embora, some, sai daqui e vai lá para Padã Arã. Lá você vai encontrar uma mulher, vai constituir família e vai viver a tua vida forte, porque teu irmão quer acabar com você. Jacó vazou, saiu fugido, correu, se mandou, está ouvindo? Ó, fugiu, Jacó, e foi, e saiu. Calor fugindo do irmão. Calor quando ele chega num determinado lugar, sabe o que ele faz? Ele pega uma pedra. Ele já estava cansado. Eu vou dormir aqui. E então ele vai e repousa sua cabeça sobre essa pedra e começa a dormir. Quando ele começa a dormir, ele começa a ter um sonho. Então ele começa a sonhar e ele vê anjos subindo e descendo numa escada. Ele vê um sonho, no sonho ele vê uma escada muito grande. Aí ele vê anjos, ó, subindo e descendo, subindo e descendo. Até que ele acordou do sonho. E sabe, quando ele acordou do sonho, sabe o que aconteceu? Vai ficar para o próximo capítulo. Sabe o que aconteceu? 28, capítulo 28. Vamos ler o que aconteceu. Nós já estamos terminando. Vamos ministrar ceia.
e vai ser uma bênção. Olha o que aconteceu no capítulo, que capítulo que eu falei? Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, era posta na terra uma o quê? Cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Jacó, de Israel, de Isaque, e o Deus de Isaque. Aí veja, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei, tudo isso em sonho, hein? Por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Diga amém. Calor de uma emoção, ele sonhou ali. Quando ele acordou, olha o que aconteceu no versículo 16. Leia comigo em voz alta. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor estava neste lugar, e eu não o sabia. É o que está acontecendo. No calor de uma situação, queridos irmãos, a gente não percebe que Deus está nesse lugar, do nosso lado, e a gente não sabe disso. Deus estava com Jacó o tempo todo, mas ele estava fugindo, sua emoção estava alterada, ele não conseguia perceber que Deus estava com ele, mesmo numa situação indelicada ou até difícil que ele estava passando agora. O calor da situação não deixa você ver a sua fonte de água e não deixa você enxergar que Deus tem estado do teu lado. Portanto, queridos, mantém-se calmo. A calma, ela vai desfazer os grandes pecados, os grandes erros. Fique em paz. E não se deixa levar pelo calor da emoção. Por quê? Porque você pode perder a bênção que está tão perto de você e achando que ela está distante. Na verdade, ela está tão perto e você acha que ela está distante. Vale um amém? Vamos então nos preparar para a ceia. Louvado seja Deus.